Boa noite. Ele é considerado como um dos economistas mais brilhantes do país e foi um dos pais dos planos Cruzado e Real. No centro do Roda Viva está André Pinheiro de Lara Rezende. Carioca de nascimento, paulistano por adoção, formado em economia pela PUC do Rio, André Lara Rezende é PhD pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Filho do escritor Otto Lara Rezende, André gosta de pilotar carros de corrida e, aos 44 anos, é um dos sócios do Banco Matrix. Para entrevistar o André Lara Rezende, nós convidamos essa noite o economista Eduardo Janete da Fonseca, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. O economista Antônio Herman, presidente da Associação Brasileira de Bancos Comerciais, aliás, piloto como o André. A jornalista Salete Lemos, comentarista de economia do TJ Brasil, do SBT. A jornalista Cláudia de Souza, chefe da sucursal do Jornal do Brasil, em São Paulo. O jornalista Gustavo Camargo, editor de economia da revista Exame. E o jornalista Celso Pinto, colunista da Folha de São Paulo e do Jornal do Brasil. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 18 estados brasileiros. Eu lembro a você que você também pode participar desse programa enviando as suas perguntas aqui para o André Lara Rezende pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir o fax, ligue para o número 874-3454. Repetindo, 874-3454. André, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. André, entrando logo aí na questão do noticiário, a questão mais quente do noticiário, você na sua coluna da semana passada adotou uma postura com relação à CPI dos bancos, que seria até uma postura inusitada, vamos dizer assim, entre as pessoas que participam, são sócios de um banco. Você disse que, se eu me recordo bem, que você considerava a CPI dos bancos inoportuna, achava que ela não era melhor que ela não ocorresse, mas uma vez que o Congresso estava chamando a CPI, era importante que o governo desse condições para a realização dessa CPI, porque assim mostrava que não tinha nada a esconder, essa coisa toda. Quer dizer, entre os dois cenários, seria menos ruim para o governo que ele aceitasse a CPI. Você mantém essa posição? Como é que você está vendo a questão da CPI? Não, Martins, eu mantenho, mas não é exatamente como você disse. Quer dizer, minha posição, que eu disse na coluna, é que eu acho que a CPI é extremamente inoportuna. Inoportuna porque eu acho que a matéria, a discussão sobre a questão dos bancos, especificamente, é algo que deve ser discutido, deve ser entendido, mas tudo que envolve intervenção e dificuldades no sistema bancário é algo, pela natureza delicada do assunto, do sigilo que exige, não deve ser discutido ou não deve ser, pelo menos, dar margem a especulações que podem aumentar a instabilidade ou criar instabilidade no sistema bancário. Não que haja razões para isso, mas isso é sempre verdade. Agora, e especialmente a CPI, dado lá os holofotes do Congresso da CPI, você pode dar margem à possibilidade que seja usado para criar certa instabilidade, nervosismo, etc. Então, eu estou totalmente de acordo com a grande maioria das pessoas e dos analistas que consideram que a CPI é inoportuna e tem riscos. Apenas o que eu disse é que uma vez que ela tinha sido convocada, de certa forma, eu não acho que seria razoável, eu acho que tem riscos também, quer dizer, poderia dar a impressão de que haveria algo a esconder da atuação do Banco Central, e eu acho que a atuação do Banco Central foi extremamente correta, no caso específico dos bancos de intervenção até aqui, e como não há, coisa que o ministro Malan tem dito sistematicamente, não há nada a esconder, então, por isso mesmo, não se deveria gastar esforços do governo para impedir que a CPI se realizasse. Agora, eu acho que seria melhor que o próprio Congresso, o próprio Senado, no caso, chegasse à conclusão que é melhor não ter uma CPI. E usar a oportunidade, nesse momento, para que numa outra instância, talvez no próprio Senado, uma comissão, etc., se começasse a discutir de forma construtiva o papel da atuação do Banco Central
como deve ser o Banco Central como agência fiscalizadora, de supervisão e regulamentadora do sistema financeiro como um todo. E coisa que eu disse na coluna, se esta comissão, quer dizer, não é o caso da CPI, uma comissão, servisse para que houvesse melhor entendimento no Congresso, portanto, na sociedade como um todo, do funcionamento do Banco Central e dos seus papéis, muito se teria ganhado com essa iniciativa. Agora, André, você está na ordem do dia também uma discussão sobre o controle do Banco Central. Há as posições mais variadas, há uma frase, uma butade até do ex-ministro Delfim Neto, que diz que o Banco Central já tem independência demais, se ele deveria ter mais ou menos independência e se ele deveria ser controlado. Como é que você acha que ele deveria ser? Quem deveria fiscalizar o Banco Central, na sua opinião? Aí a questão é complicada, quer dizer, existe uma... É complicada, quer dizer, estamos misturando duas coisas. Né? Nós estamos, primeiro, quando se fala de independência ou autonomia do Banco Central, isso por si só já é um tema relativamente complexo. O que você está dizendo é que é independência ou autonomia do Banco Central em relação a pressões políticas espúrias à sua missão. E que a missão do Banco Central, o objetivo do Banco Central deveria ser limitado. E essencialmente limitado à tarefa de preservar o poder aquisitivo e a estabilidade da moeda nacional, mais do que qualquer outra coisa. E que o Banco Central tivesse, portanto, autonomia ou independência para perseguir este objetivo estatutário, ou por lei legal, até constitucional. O ministro Malan acha que deveria estar na Constituição. Porque disse, tanta coisa está na Constituição, por que não isso que é mais importante? Eu continuo achando que devíamos deixar o mínimo possível na Constituição. Até isso que eu acho muito importante, também não precisava estar na Constituição. E agora, então isso é uma questão de autonomia e independência do Banco Central. Agora, esse é um tema que nós podemos até voltar a ele. Mas um pouco na sua pergunta, fica um pouco a confusão sobre quando você pergunta quem vai fiscalizar o Banco Central. Ora, o fato de ter autonomia não significa que não está submetido à fiscalização, ao controle de todas as outras instâncias do governo e da sociedade. Perfeito? Quer dizer, o Banco Central, ele não é um quarto poder. Ele responde, de certa forma, ao Executivo sobre certos assuntos, isso é uma coisa que poderia ser especificada, e ao Parlamento ou ao Congresso em outros. Então, claramente, não há nenhuma... essa ideia é um pouco... um certo equívoco imaginar que o Banco Central não está respondendo a ninguém, ou não deveria responder a ninguém, não ter que responder pelos seus atos. Voltando um pouquinho à questão da CPI, quais você imagina que seriam as consequências do ponto de vista econômico da instalação de uma CPI como essa dos bancos? A CPI, eu digo, e vamos dizer, haveria uma série de procuradores, assim, né, como esse que houve aí, que andou dando uma entrevista e levantando problemas com relação a balanço de banco e tal, que causou certo tumulto. Haveria isso multiplicado várias vezes, não é verdade? E quais seriam as consequências econômicas? Quer dizer, vai haver uma restrição forte de crédito? O que acontece depois? Como é que você imagina? Não, primeiro um pouco... O que vai mudar a vida das pessoas, das empresas? Primeiro, essa CPI, eu acho que a CPI, você vê como está, ela é um pouco vaga e ela deu a impressão, ficou parecendo claro que ela está simplesmente respondendo assim a certas irritações dentro do Congresso, dentro do Senado, e que então tem aí motivações que não são exatamente a de entender o problema e o que está acontecendo. Mas digamos que estivesse uma CPI para entender especificamente o processo de intervenção nos bancos feitos esse ano. Eu acho que isso poderia causar, o tipo de risco que isso pode causar é a ideia de que as questões são questões técnicas, são questões complexas, e especificamente que isso poderia ser usado como palco para se lançar assim, dúvidas e criar instabilidade no sistema financeiro, no sistema bancário. Isso provavelmente aconteceria, essas dúvidas, essa politização dessa questão tal, naturalmente aconteceria. Eu até gostaria que não acontecesse, porém, mas eu acho altamente improvável. E aí, muito bem, aí aumentaria a instabilidade. Quais as consequências disso? Porque a própria ideia da CPI é uma ideia de inquérito, tem alguma coisa, dá a impressão de que alguma coisa de errado tem. Então, agora, André, você disse que não tem nada de errado no Banco Central, mas durante 10 anos o Banco Nacional fez uma usina de fraudes, mais de 5 bilhões de dólares. Não tem algo de errado no Banco Central? Quando ele
enfrenta uma situação dessa, se não aparece, a fiscalização não consegue detectar, as coisas chegam até o ponto que chegaram, quer dizer, não é... Tudo bem, a CPI é desestabilizadora? Muito bem, mas acho que existe uma pressão na opinião pública. De responder a questão que é impossível que durante tanto tempo, e dado o volume da conta, e dado, me falaram até na figura de um fiscal residente que existe nos bancos e tal, do Banco Central, que era impossível que tudo isso passasse por uma fiscalização sem que ela pudesse, sem que ela não detectasse. É muito tempo e é muito volume de contas, mais de 600 contas e o volume de dinheiro. Esse ponto, porque esse que eu acho que é realmente o ponto sério que para hoje sobre o Banco Central do Brasil. Maquiavel usa uma imagem que eu gosto e que acho que se aplica muito a esse caso. Ele diz que tem certas doenças que no início são difíceis de detectar e fáceis de curar, mas que depois que elas se desenvolvem, elas se tornam facílimas de detectar, mas é praticamente impossível de curar. Pega uma conta simples. Prejuízo do Banco do Brasil ano passado declarado 4 bilhões de reais. Banespa, rombo de 15. Econômica Nacional, mais 10. Nós estamos falando de 30 bilhões de dólares num arredondamento. É muito dinheiro. Como é que a situação se deteriorou tanto e qual o instrumento que pode ser acionado para impedir que daqui para frente a doença se torne tão fácil de detectar e tão difícil de curar? Esses 30 bilhões de dólares vão causar um estrago tremendo, já estão causando um estrago fiscal muito grande numa situação fiscal que já é delicada. Como é que você vê a possibilidade de resgatar um papel mais preventivo do que de correr atrás do incêndio depois que ele já destruiu a casa? Bom, deixa eu começar respondendo ao Celso ali, depois eu volto a vocês. Eu diria primeiro, coisa com o Celso, quando eu disse o que eu disse respondendo ao Matina, Celso, é que eu acho que a atuação do Banco Central, uma vez diagnosticado, detectado o problema, a atuação me parece ter sido absolutamente correta. No caso específico do Banco Nacional que nós estamos falando. E digo por quê. Uma das coisas que aparece muito na imprensa, a ideia de que como é que pode, que absurdo, o Banco Central soube, uma vez foi informado sobre isso e não tomou providência, sabia desde outubro, não sei exatamente qual é a data. E como se o Banco Central, ao se aperceber, ao ser informado ou averiguar de um problema, imediatamente deveria convocar uma coletiva de imprensa, algemar a pessoa que foi lá do banco, que estava lá no Banco Central e dizer, olha, um rombo inacreditável, terreno. Olha, isso é absolutamente ensandecido. A atuação do Banco Central foi absolutamente correta. Ele, uma vez informado sobre o problema, tomou todas as providências para entrar lá, instalar os processos de maneira cautelosa, com cuidado, tomou a iniciativa de procurar alguns bancos que tivessem interessado em comprar uma parte das operações bancárias do Banco Nacional, que tinha uma participação em mercado, tinha clientela, tinha funcionários, portanto, tinha um valor, né, um fundo de comércio naquela operação, que, sendo negociado, sendo vendido, reduziria o problema e patrimonial, o buraco patrimonial do banco. E foi isso que ele fez e deu seguimento à investigação do problema dentro do banco. Eu acho, na minha opinião, que talvez o que o Banco Central não tenha feito, mas é compreensível, justificado, deveria ter feito, ele deveria ter informado o que acabou saindo pela imprensa na Veja, de que havia um problema de contabilidade altamente questionável. Ainda assim eu digo que é justificável, Celso, porque me parece que o Banco Central tomou o cuidado de uma vez, ainda não terminada a investigação, não quis informar. Acontece que hoje, infelizmente, essas coisas vazam. E quando ela toma-se conhecimento disso pela imprensa, de uma certa forma, reforça uma impressão de que havia algo a ser escondido nesse processo. André, não é justamente nessa... Deixa eu só terminar um minutinho, eu vou terminar, porque senão eu me perco. Então, eu acho que a atuação do Banco Central nesse caso é que eu disse que foi correta. Agora, é evidente que o Banco Central falhou ao não perceber, a fiscalização do Banco Central falhou ao não perceber um problema desta escala e que, tudo indica, existia já há muito tempo. Perfeito? Não há a menor dúvida. Eu disse isso outro dia, quer dizer, eu acho que, olha, não é justificável, mas pelo menos não há nenhuma originalidade. Uma das coisas, nós temos tido crise bancária em todos os países do mundo, é impressionante, nos ambientes mais diversos, em circunstâncias econômicas, macroeconômicas, políticas mais diferentes. E isso tem sido, evidentemente, objeto de análise, de estudos, de seminários, para tudo quanto é lugar. E esse seminário, umas conclusões claras é o seguinte, olha, independente
da forma que está organizado a fiscalização bancária, houve problemas, crises e enormes dificuldades. E outra regra, isso é um paper do Alan Metzler recente, muito bom sobre esse assunto, que diz, olha, e em todos os casos houve dificuldades do Banco Central de agir com a velocidade requerida quando o problema é num banco específico. Toda vez, mas os bancos centrais agiram sempre para evitar a crise sistêmica e dificilmente esta conta não foi repassada, de certa forma, para o Tesouro e para o contribuinte. Quer dizer, a experiência internacional mostra e por isso tem que estudar, olha, existe uma forma de evitarmos isso? Está se discutindo. Portanto, eu não disse que não houve falha Nós fomos originais pelo menos no tamanho, né? Porque um buraco desse nem o BCCI. E são duas questões que fiscalização e ação preventiva. Eu acho que são duas questões sem dúvida, separadas. Fiscalização e ação preventiva. Eu não tenho a menor dúvida. Mas deixa eu só chegar... O Eduardo que me disse, Eduardo, eu acho que você tem razão, e depois o Celso está dizendo que o tamanho dos problemas no Brasil eu diria que é surpreendente. É um tamanho que é grave. Agora, eu só acho que na sua conta, por exemplo, eu não somaria o prejuízo do Banco do Brasil, que é muito diferente, nem é um problema desse. Quer dizer, o fato do pode virar um problema desse tipo no futuro, hein? Mas mais um ano de prejuízo desse tamanho? Eu não acho que o Banco do Brasil é diferente. Pode até o Banco do Brasil, ao mostrar o prejuízo, inclusive, isso é uma coisa que acontece, o sistema bancário tem essa dificuldade, ele não pode mostrar prejuízo, né? Porque gera problema de confiança, etc. O Banco do Brasil pode dar esse luxo. Agora, eu tenho uma questão prática, que é a seguinte. Uma vez instalada uma CPI séria, no sentido dela não ser informada por interesses políticos particulares e esquecendo o problema dos holofotes, o que afinal pode ser investigado por uma CPI dos bancos? Qual seria, na sua opinião, a pauta que deveria ser seguida? Aonde vai se chegar em termos práticos? Porque cada deputado parece ter uma ideia a respeito do que vai investigar nessa CPI, que vai desde a pasta cor-de-rosa até o rombo do nacional. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se uma CPI séria fosse levada à frente, e a opinião pública parece que concorda com a ideia, qual seria a pauta dessa CPI? Quer dizer, o que se pode mostrar, como você estava dizendo? Por isso é que eu acho que, Cláudia, eu concordo totalmente com você, nem cada um tem uma ideia dessa CPI, perfeito? E essa CPI pode ser usada para explorada politicamente, uma ideia de oposição, para olha, quanto pior, melhor. Você tem sempre este risco. Né? Mas o que eu acho que é o lado interessante é que você usasse o Congresso não necessariamente com uma CPI. Quer dizer, a CPI tem uma conotação assim de, olha, vamos averiguar aí as maracutaias, quando não é este o caso. Eu acho que deveria ser de usar uma comissão no Congresso ou alguma forma de informação para realmente, primeiro, que se entenda melhor essa questão de ação preventiva, quer dizer, o que se pode criar, o que está discutindo isso no mundo sobre ação preventiva, como é o funcionamento do Banco Central, como deveria ser a fiscalização, quais são as alternativas, como evitar esses problemas e o que está envolvido na ação do Banco Central quando você tem uma intervenção sobre bancos como esse, que inclusive a começar pelos bancos estaduais, como foi o Banespa e o Banerj. Então, outra coisa que dá margem a uma enorme confusão de parte do público. Quando o Banco Central socorre, com seus recursos, um banco como esse, nesse caso, o Banco Central não está socorrendo o banqueiro, perfeito? Os banqueiros ou a administração do banco. O Banco Central está socorrendo os depositantes do banco. O que ele está dizendo, ele intervém. Ele simplesmente, o que ele está dizendo, olha, o banco não tinha patrimônio para cobrir a totalidade dos seus passivos, das pessoas que têm créditos contra ele. O Banco Central simplesmente, para evitar que a perda aos depositantes crie a possibilidade de uma crise de confiança no sistema, ele simplesmente resolve cobrir a totalidade dos depositantes. Então, quem está sendo subsidiado são os depositantes e os credores do banco sob intervenção. Não os banqueiros ou administradores do banco. Mas foram os acionistas que criaram o problema, não os depositantes. Não, os administradores, no caso. Você estava se referindo ao PROER, André? Exatamente. O que causa mais instabilidade em termos de programa de estabilização, uma CPI dos bancos ou o próprio PROER, da forma com que ele vem sendo administrado? O que você acha da administração que está sendo feita dos recursos do PROER? Não, o PROER foi criado como, eu acho até inteligente,
uma forma inteligente. Oportuno. Oportuno, evidente. Quando você tem um problema como esse no sistema bancário, você tem que criar uma fonte onde você terá os recursos para esses problemas. Então, nesse sentido, o PROER é até imaginoso e criado oportunamente. E ele foi feito, ele tem específico, tem outra forma, tem enorme confusão. Eu acho que o Banco Central, nesse sentido, ele tem pecado muito, quer dizer, do ponto de vista de divulgação e da compreensão do programa. Ninguém entendeu bem o que é o PROER. Você disse que o Banco Central presta esclarecimentos, ou seja, ele está subordinado a uma fiscalização que é da própria sociedade, que é do próprio Senado, na medida em que autoriza ou não este ou aquele presidente. E em relação ao PROER, nós não conhecemos absolutamente nada. Eles nos enganam, dizendo que são recursos do sistema, dos próprios bancos, e na verdade é um dinheiro tirado do compulsório, do depósito à vista, é meu dinheiro, é seu dinheiro. O que acontece? Por que tanta dificuldade de tornar uma operação como o PROER, considerada necessária, transparente? Primeiro, a ideia dessas medidas do compulsório é meu e seu, eu discordo. Podemos voltar a isso. De onde vem o dinheiro? Então começa, explica para gente. Porque tem muitas misturas, você está com é que muitas você é questões banqueiro, numa eu sou só. correntista, tá certo, André? Eu sou banqueiro e correntista. Mas eu acho que, eu discordo totalmente com a visão de que pretendo que nós podemos ter racionalidade independente do lado onde você está. Claro. Se você me diz que eu sou banqueiro, portanto eu vou defender o interesse do banqueiro, você está, a priori, me desqualificando. Não, imagina, eu acho que os banqueiros para são agentes econômicos importantes tanto quanto os empresários. Sinto que os senhores banqueiros estão, de certa forma, fragilizados. Aliás, a FEBRABAN fez uma pesquisa de opinião que apontou isso, quer dizer, uma enorme desconfiança da sociedade em relação aos banqueiros. Eu não compartilho disso, André, de forma nenhuma, não se senta fragilizado com a minha pergunta, ok? Eu acho que o banqueiro tem um papel fundamental numa sociedade capitalista, assim como tem um empresário, assim como tem o empresário da indústria, o empresário do comércio, o jornalista, Salete. Salete, desculpa, eu não me sinto nada fragilizado com a sua pergunta. Então vamos ao PROER, Você não entendeu o que eu disse. Eu disse simplesmente que eu acho que você deixou subentendido que o fato de eu ser banqueiro desqualifica ou implica que eu não possa ter uma posição racional. Imagina, você é o economista mais brilhante que eu conheço e leio, entendeu? Por favor. Vamos sair dessa maionese e vamos ao PROER. Então vamos lá. Então eu concordo com você de que o PROER foi mal divulgado. O PROER foi muito mal divulgado. Agora, o fato do PROER ser mal divulgado, primeiro eu acho que o Banco Central não tem a habilidade para isso. O Banco Central não é uma instituição que está preparada nem quase nunca esteve sobre um foco, sobre uma pressão como ela está hoje. Então, o Banco Central não está habituado à ideia de divulgar e fazer isso. Segundo, eu acho que na própria divulgação do PROER, o Banco Central, quando ele criou o PROER, provavelmente já sabendo do problema do Nacional, e o PROER foi criado voltado especificamente para o Nacional, que só foi usado para o Nacional até agora, que eu saiba, uma das formas de não criar uma espécie de uma antecipação de que tem graves problemas no sistema bancário, etc., é dizer, olha, não, é um programa para fusões de bancos, uma coisa um pouco vaga, que contribuiu para que isso não fosse bem compreendido. Agora, o PROER é simplesmente uma forma legal de se criar recursos para cobrir os credores de um banco que tem problema, como foi o caso nacional. E evitar com isso os riscos de uma crise sistêmica. André, eu não vou nem mudar de assunto, senão vão dizer que a gente está aqui combinação, mas primeiro que você citou que muitas vezes o Banco Central intervém para salvar até o patrimônio dos bancos e muitas vezes o Banco Central tem que intervir até com os bancos que têm patrimônio, por uma crise de iliquidez momentânea. Então o PROER também serve para isso e a atuação do Banco Central também serve para isso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, quer dizer, da maneira como o assunto vem sendo discutido, no contexto que ele vem sendo discutido, dá-se a entender que pode haver até uma crise sistêmica e que esse problema que aconteceu em um banco ou em outro banco pode estar generalizado. Então, se discute hoje a fragilidade dos balanços, etc. Eu queria que você explicasse um pouco. Primeiro, você tem toda a razão, quer dizer, a ideia de crise existe, mas é muito importante que se compreenda, que se possa a separação
entre um problema patrimonial numa instituição financeira e um problema de liquidez. O fato é que um problema de liquidez, desde que o Banco Central haja como na sua função de redesconto, não dará de forma alguma espaço para que o banco quebre ou que o sistema tenha dificuldades. Quer dizer, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Um problema de liquidez é um banco que tem ativos bons, ele tem 100 de ativos bons e ele simplesmente não está conseguindo financiar esses seus ativos bons no mercado. Por um problema sempre transitório, de confiança ou de que for, por qualquer que seja a razão, de liquidez. Então o Banco Central, como se diz, redesconta, ou seja, ele compra os ativos bons desse banco temporariamente, dando a ele recursos do próprio Banco Central. Essa atividade do Banco Central como emprestador de última instância, através do redesconto, é hoje uma atividade clássica do Banco Central, absolutamente estabelecida, etc. Portanto, aliás, que não precisaria nem do PROER para isso. Perfeito? Ele já pode fazer sem PROER. Precisaria descriminalizar o redesconto. Isso sim, isso é verdade. O que acontece um pouco é que o redesconto passou a ser visto, quem vai ao redesconto, ir ao redesconto é visto como se... Atestado de óbito. Ir ao redesconto é um mau sinal, está em dificuldade. A verdade é que não deveria, não há razão nenhuma para isso. Ir ao redesconto é absolutamente natural para qualquer instituição que tenha transitoriamente um problema de se financiar no mercado. Agora, diferentemente disso, o que é o problema patrimonial? O problema patrimonial é quando um banco simplesmente não tem ativos bons suficiente para cobrir os seus passivos e essa deficiência entre o ativo e o passivo supera o seu patrimônio próprio. Nesse caso, então, você tem um banco que, de certa forma, em bom português, está quebrado. Você acha que há outros bancos ainda nessa situação hoje, que ainda não apareceram, que está com uma situação não resolvida? Essa tipo de coisa. Claro que não. Agora, mesmo que eu achasse, seria extremamente irresponsável dizer, olha... Mas deixa eu recolocar. Fiquei sabendo. Deixa eu tentar colocar de outra maneira. Quer dizer, existe, na circunstância atual da economia, uma crise de confiança, ou localizada. uma crise de vários bancos pequenos, não sólidos, por exemplo, precisando ser socorridos, ou não existe nada e é tudo criação da opinião pública? A inadimplência é muito alta, dizem que ela é de 12%, 13% do patrimônio dos bancos, uma coisa muito maior do que o normal, né? E isso, por exemplo, não tem nada a ver com o que aconteceu com o econômico, com o nacional, teve fraude, teve roubo. São vários fatores que se juntam aí, que eu acho que criam essa crise de confiança. Não, tem o problema do fim da inflação, por exemplo, não está deglutido ainda. Isso é um fator, tá, que pesa. Para os bancos pesa o fim da inflação, realmente era uma maneira pela qual os bancos brasileiros estavam muito acostumados a ganhar dinheiro fácil, acabou. A política monetária do governo ano passado, com juros muito altos, levou a um aumento de inadimplência grande. Então, muitos empréstimos que foram feitos acabaram sendo perdidos e vão ter que ser, de alguma maneira, recuperados. Teve o problema do compulsório, que pesa, tem a restrição ao crédito, quer dizer, os bancos estão estrangulados e estão cercados de muitos lados ao mesmo tempo. Eu acho que parte dessa desconfiança que a gente está discutindo aqui é essa combinação de fatores e fica muito agravado o quadro quando se percebe que os balanços, as informações públicas, num banco importante como o Nacional, eram completamente fictícias. Alguma ação para desanuviar um pouco o ambiente seria muito oportuna e muito necessária, porque a crise de confiança é muito forte. Eduardo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, que o risco, que há todas as razões hoje para você tomar um certo cuidado, para não se criar uma crise de confiança, uma grande crise de confiança, não há a menor dúvida. Por quê? Primeiro, você citou aí, você sabe que com o fim da inflação, o sistema bancário perde uma enorme receita, que é chamada receita de float. E isto foi, durante muitos anos, hoje, uma fonte importantíssima das receitas do sistema bancário. É evidente, como existe sistema bancário em todos os lugares do mundo onde não há inflação, é evidente que é possível haver sistema bancário saudável sem inflação. Portanto, é uma questão de adaptação. Agora, isso pode requerer um certo período de transição. O que eu acho que é importante, que gera um pouco essa sensação, eu acho realmente que o sistema não tem mais problemas, não tem problemas graves. Agora, o que gera uma certa sensação de desconforto é o fato de que, antes do Nacional, as pessoas imaginavam que também não tinha. E, de repente, apareceu esse problema. Pois é, André. Então, é evidente que, por isso mesmo, é que a situação é delicada.
E por isso mesmo é que você deve ter um certo cuidado, que pode parecer, por isso mesmo que não há a menor dúvida que, do ponto de vista do Banco Central, ele está na obrigação, do dever de tomar um certo cuidado, de evitar que você tenha uma espécie de, assim, de discussão que pode ser irresponsável e aumente essa sensação André, de agora, pois é, desconfiança. mas essa discussão precisa existir, porque, de outro lado, você parte desse contexto desestabilizador é a própria imagem do Banco Central que saiu arranhada desse episódio. Quer dizer, você pode dizer, bom, foi um problema só de fiscalização? Em parte. Quer dizer, se o Nacional foi um problema em 10 anos, não se sabe exatamente qual, até hoje, publicamente, até agora, qual foi o tipo de alerta interno que os fiscais do próprio Banco Central fizeram. No entanto, o caso econômico, hoje já está claro, abundantemente provado, você teve dezenas, centenas de alertas dos técnicos do Banco Central sobre a situação do econômico, até 2 anos antes do econômico quebrar, e nada foi feito, certamente, por razões políticas, pelas mesmas razões que evitaram o governo tomar atitude no caso do Banespa, outros bancos estaduais, e que pode ter levado o governo a deixar de ter tomado atitudes até agora em relação a outros bancos, outras coisas. Essa desconfiança, ela existe independente da CPI ou não. Quer dizer, é uma espécie de armadilha que o governo está colocado e o próprio Banco Central está colocado. Se você fizer CPI, você desestabiliza, mas se não fizer CPI, ou se você não fizer um esclarecimento, o Banco Central não recuperar a sua credibilidade nesse sentido, ele também vai ser um fator de estabilização, porque as pessoas, de certa maneira, a imagem dele como guardião do sistema bancário ficou abalada. Você não concorda com isso? Eu não acho que seja a imagem como guardião do sistema bancário que ficou abalada. Aliás, você disse há pouco tempo que a própria imagem das auditorias ficou mais arranhada. É verdade. E dos balanços. Perfeito. Então, não é bem a questão do sistema bancário. Eu acho que você tem uma razão, quando você diz a questão do econômico, você tem razão. De novo, mas o Banco Central se dirá sempre, olha, mais uma razão para nós termos independência de questões de fatores de pressões políticas, para podermos fazer este papel. Agora, o que pode ser que eu tenha uma opinião enviesada. Eu conheço o Banco Central, eu acho que o Banco Central é competente na sua atuação. O Banco Central do Brasil é competente e eu acho que ele... Eu fico um pouco assim, reticente de afirmar um pouco que nós, sem conhecer e simplesmente por acompanhar um pouco do noticiário, e antes de terminar as investigações lá do Código Nacional, mas se confirmado o que se diz, quer dizer, o Nacional foi uma coisa feita para escapar da fiscalização e da auditoria. Perfeito? Foi uma coisa feita para, como se diz, ficar abaixo da linha do radar. Quer dizer, neste caso, se isso foi feito com este propósito, não chega a ser surpreendente. Se você desconfiasse que houvesse ali uma intenção malévola, você diz, olha, quer dizer, é a mesma coisa que se diz muito dentro de uma empresa ou dentro de um banco. Você diz, olha, você toma todas as medidas possíveis para controlar risco, controlar que você tenha determinado contexto de risco de operações, risco de volatilidade, risco dos mercados. Agora, se você dentro do banco tem uma atuação desonesta de algum funcionário, de um grupo de funcionário, não há controle de riscos, não há sistemas que vá te impedir que isso aconteça, perfeito? Um dia André, aparece. Isso quer dizer, isso é impossível. Não? Então, quer dizer, você está cobrando... Agora, eu só concordo com você, um pouco, só vou terminar, porque, quer dizer, a imagem do Banco Central está arranhada, de certa forma. Eu acho que ela está injustamente arranhada, embora o Banco Central tenha falhado na fiscalização. Mas ela está injustamente arranhada. Essa falha não é uma falha tão incomum e é uma falha muito difícil de ser evitada. Esse é o meu ponto. Agora, portanto, a oportunidade que se deveria ter é para discutir amplamente, e existe uma discussão internacional sobre isso neste momento, acontecendo, como se poderia organizar a área de fiscalização e supervisão do Banco Central. Se vai ser dentro ou fora do Banco Central, isso é uma outra discussão, não tem dúvida. Eu penso a favor que fique dentro do Banco Central. Já deveria continuar. Em alguns países não é dentro do Banco Central. E que se isso servir para a melhor compreensão do público e do Congresso dessas questões, eu acho que é um enorme avanço. Quer dizer, mas se não servir para nada, vai ser um problema de confiança. Cria-se um problema de confiança. Porque, por exemplo, o caso do BCC, que foi uma fraude gigantesca internacional cometida em 4 ou 5 países simultaneamente. Então, um problema claro
em que as várias fiscalizações individuais não conseguiram detectar uma fantástica fraude cometida mundialmente, né, pelo BCCI. Mas teve consequências práticas. Quer dizer, você do BCCI você partiu para uma integração de fiscalização internacional dos bancos centrais, novas normas, que é a maneira de você tentar evitar repetir o BCCI. Se não acontece nada em relação ao Banco Central, depois de acontecer casos graves desse tamanho, Celso, seja uma CPI, seguinte, uma comissão... O Banco Central já vinha de uma certa... já tinha um certo arranhão na imagem, que era a questão da passagem de bancos privados, de profissionais de bancos privados para o Banco Central e volta. Quer dizer, já tinha que se criado no começo desse governo alguns problemas de arranhão de imagem do Banco Central. Quer dizer, é todo um contexto que vem caminhando. E eu acho que o Celso chama bem a atenção para isso. Quer dizer, pode ser a CPI, pode ser a sua comissão, a sua sugestão de fazer uma comissão. Não, mas se nada acontece em relação ao Banco Central, outra coisa é a depois de tudo impunidade no caso de fraude, né? Aí o Tem Banco que ter Central prisão, fica você com não a acha, André? credibilidade arranhada. Né? Quem cometeu fraude, você mencionou a possibilidade no Nacional e provavelmente houve isso, fraude contábil crassa. O que você faz diante disso? Eduardo, eu acho, quer dizer, eu acho que a gente deve ser cauteloso. Quer dizer, há todos os indícios disso, mas não foi Mas concluído. supondo hipoteticamente que houve, eu acho que a visão clara de punição penal é importante para a credibilidade do sistema bancário brasileiro. Não tem a menor dúvida. Agora, embora eu ache que deva ter punição penal, eu tenho uma enorme resistência ao uso de punições penais, uso político de punições penais. A que se use isso, olha, aí está precisando, vamos dar, as feras estão precisando que se jogue alguém na arena, joga alguém. Eu acho isso... o Clarimundo vai pagar. Mas se não acontece nada, mas se não acontece nada, é um sinal verde para outros também. Bom, podemos fazer então, porque na pior das hipóteses... Eu concordo totalmente. Agora, eu não consigo... Eu tenho um enorme... Eu tenho uma certa impressão que ninguém merece cadeia. Então, não estou falando de crime de colarinho branco exclusivamente. Quer dizer, para mim, então, eu acho que as pessoas devem ser punidas, e deve ter o sistema penal, deve ter julgado, deve ser punido. Agora, eu não gosto desse sabor arbitrário, de arbitrariedade, que a demanda política pede que se sacrifique alguém imediatamente. André, por favor. Eu estou aqui, não consegui fazer nenhuma pergunta, a conversa está muito boa dos telespectadores. O Eduardo Monerat, de Niterói, pergunta até que ponto esses problemas dos bancos abalou o Plano Real. Eu aproveito e tem uma pergunta aqui da Ângela Bittencourt também. Pergunta se a estabilidade está garantida. Desculpa, qual é a pergunta do professor de Niterói? Até que ponto esses problemas com os bancos teriam abalado o Plano Real? Bom, então a pergunta é mais ou menos a mesma. E eu agradeço aos dois de me tirar dessa... Eu que te disse. Roda Viva sobre o sistema bancário. Parece... Então, há muito tempo que eu não tenho um alívio de voltar a ter a pergunta é boa, quer dizer, sobre o seguinte. Agora, eu acho que nós estamos muito avançados na possibilidade de termos uma estabilidade definitiva no Brasil. Agora, dito isto, eu acho que é um grande equívoco imaginarmos que a estabilidade já está garantida. Eu disse, olha, e é uma tentação enorme, especialmente dentro do governo. É muito engraçado isso, né? Quer dizer, de dizer, olha, a inflação já é um problema resolvido, acabou, e agora nós vamos mudar a agenda do governo e fazermos um novo programa de desenvolvimento, de gastos, uma agenda social, tem sido muito discutido. Eu acho isso extremamente arriscado, porque eu acho, de fato, que, embora não pareça a curto prazo, a essência da sustentabilidade de um programa de estabilização é o equilíbrio definitivo das contas públicas. E não é um equilíbrio a curto prazo, não é um equilíbrio momentâneo, mas é algo que haja uma percepção, uma convicção generalizada dos agentes na sociedade, na economia, de que o orçamento do setor público, lato sensu, incluindo todas as esferas do setor público, é equilibrado ou financiável sem grandes pressões a longo prazo. E, André, infelizmente, eu acho que isso ainda não está garantido.
É nesse aspecto que a crise do sistema bancário, então, incomoda o programa de estabilização, que seria outra pergunta? Eu acho que sim. Quer dizer, aí acho que foi você e o próprio Eduardo disseram com uma certa razão. Quer dizer, um dos aspectos, eu diria que tem dois aspectos preocupantes numa crise do sistema bancário. O primeiro aspecto é você dizer, olha, se você vai criar uma crise de confiança e que, em última instância, pode ter uma crise sistêmica e desorganizar todo o sistema de pagamentos. Se isso ocorrer, dificilmente você preserva a estabilidade da moeda. É uma crise muito grave, com custos muito grandes. Do outro lado, você tem dizer o seguinte, olha, eu vou injetar recursos para evitar que isso ocorra, mas que recursos? Recursos fiscais. E ao injetar recursos fiscais para evitar esta crise sistêmica, desorganização do sistema bancário e monetário, eu estou agravando o problema fundamental por trás da inflação, que é as contas do setor público. Então, esse aqui é o grande problema. E, de fato, no Brasil, nós, em 95, nós, infelizmente, apesar das receitas fiscais terem crescido muito, crescido mais de 30%, você teve um aumento mais do que proporcional das despesas. Despesas que foram essencialmente de pessoal, o setor público, estados, municípios, no governo, na esfera do próprio governo federal, e juros, porque o governo teve que usar o ano passado para inverter uma pressão muito forte da economia no final do ano retrasado e no primeiro trimestre do ano passado, usar a política monetária. Por quê? Justamente porque não tinha uma política fiscal suficientemente dura e restritiva. Ao usar a política monetária, levou os juros na lua, foi um dos problemas que agravou, como disse o Eduardo aqui, a questão do sistema bancário, e estamos hoje, o preço é que o custo de juros no ano passado, na dívida pública no ano passado, é muito alto. Então, o que aconteceu foi que nós, infelizmente, saímos de um pequeno déficit em 94 para um déficit de 4% no conceito operacional o ano passado. Não é importante de quanto nós mudamos, o importante é o sinal. O sinal está errado e é extremamente grave se não for corrigido. Até quando você acha que nós continuamos sem uma grande trombada? Até quando dá para segurar esse crescimento do déficit com juros altíssimos? Não, primeiro, a política monetária já foi afrouxada, as taxas de juros caíram. Caíram muito, significativamente. Você pode discutir se podia ter caído mais cedo, podia ter caído mais, mas caíram. Então, essa pressão que ocorreu ano passado não deverá ocorrer este ano. Quer dizer, os juros serão menores, mas em compensação o estoque da dívida é maior. Então, você vai ter ainda uma conta de juros alta. Perfeito? Agora, é difícil dizer como será as contas fiscais este ano. Mas há indícios, quer dizer, a receita fiscal parou de crescer já nos últimos 2 meses do ano passado. Então, a arrecadação, que vinha crescendo nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, o ano passado parou de crescer. Portanto, não há dúvida nenhuma. Ou se ajusta pelo lado das despesas, tá? Ou nós vamos ter um déficit ou igual, ou pode até ser crescente. Ou mesmo que um pouquinho menor, não será suficientemente menor para dar a impressão de que nós resolvemos esse problema fundamental. André? Se isso acontecer, eu acho que é muito difícil dizer qual é o tempo, quanto tempo nós temos antes que a coisa seja irreversível. Mas eu acho que o problema é urgente. Ele requer uma atuação imediata e urgente do governo. E o mercado financeiro traz isso para o presente, né? As expectativas se materializam. O grande problema, não só, o que o Eduardo diz é que a grande questão de déficit, assim, não existe uma relação 1 para 1 entre déficit a curto prazo, ou déficit do mês, ou déficit do trimestre, ou mesmo do semestre, e a taxa de inflação e desequilíbrio. Mas existe uma relação entre percepção dos agentes na economia sobre a evolução do déficit para frente e ela de certa forma, as expectativas vão se formando até o momento em que, uma vez que elas se cristalizam como sendo infinanciável, que a situação não tem solução, ela repentinamente reverte todos os sinais das expectativas e cria uma crise. Então, isso, agora, e é extraordinariamente difícil, eu diria impossível, prever em que momento há esta virada das expectativas. Crises de Por isso você não pode brincar com fogo. André, André, por favor, para te deixar
para que você possa reabastecer de uma vez. Você viu a corrida ontem? O que você achou? Você como um piloto? Matias, por incrível, eu disse, eu comentei aqui antes, sabe que eu definitivamente não gosto de Fórmula Indy. É até interessante saber, você prefere Fórmula 1 a Indy? Eu prefiro Fórmula 1. Circuito oval é para Autorama, como diz? Eu acho o circuito oval uma das coisas mais chatas do mundo. E o evento da bandeira amarela do Pace Car torna aquilo que não tem nada a ver com corrida de automóvel. É quase que uma CPI, né? André, só voltando aqui nessa questão da taxa de juros, você atribuiria a taxa de juros, obviamente, é um grande problema que nós estamos vivendo hoje. Você atribuiria a magnitude da taxa de juros atual a um erro na condução da política cambial? A taxa de juros? Não, Antônio, essa é uma pergunta, né, Celso? Essa Quase pergunta, de uma resposta é longa, mas vai ser difícil você conseguir fazer pergunta. Mas eu acho que vale a pena há um minuto pouco para dizer minha opinião, como eu vejo isso. A questão é a seguinte, quer dizer, uma crítica que tem sido feita nesse sentido é dizer o seguinte: olha, a taxa de câmbio no Brasil está sobrevalorizada, a moeda nacional está sobrevalorizada. E este câmbio é insustentável. Para sustentá-lo, o governo é obrigado a manter uma taxa de juros muito alta, e isso é que impede o crescimento da economia e mantém a economia num estado se não de recessão, de taxa de crescimento muito inferior ao potencial. E está, logicamente, implícita nesse diagnóstico a ideia de que, portanto, o que nós devemos fazer é desvalorizar o câmbio, perfeito, e baixar os juros. Eu acho isto o que eu diria, pelo menos assim, de uma maneira simpática, que é extraordinária ignorância econômica e conceitos de economia básicos. Agora, primeiro, por quê? Quando você desvaloriza a moeda, você desvaloriza, na verdade, a desvalorização que o Banco Central controla é o preço em moeda nacional da moeda estrangeira. Isso é o que os economistas chamam de uma desvalorização nominal, para distinguir do que é o preço relativo entre bens domésticos e bens externos, bens internacionais, que é cuja mudança seria uma desvalorização real. Você só consegue fazer com que uma desvalorização nominal seja uma desvalorização real se os preços domésticos não se alterarem quando você desvaloriza o câmbio. Portanto, se eu desvalorizar o câmbio e tiver zero de impacto inflacionário depois dessa desvalorização doméstica, eu tenho uma desvalorização real. E câmbio desvalorizado favorece as exportações e desfavorece as importações, melhora o balanço comercial e o balanço de pagamento. Agora, se ao desvalorizar eu tenho inflação doméstica, digamos, se eu desvalorizo 10% e tenho, em consequência disso, nos próximos meses, 10% de inflação, eu consegui zero de desvalorização real. Eu simplesmente produzi inflação. É óbvio que, na grande maioria dos casos, quando você desvaloriza, você tem algum impacto inflacionário e algum impacto de desvalorização real. Acontece que num país que tem uma longa história, uma longa tradição de inflação, como é o caso brasileiro, e de indexação, e quando você desvaloriza, você tende a ter muito mais inflação do que a desvalorização real. Então, significa que você não tem esta alternativa. Se você desvalorizar, você corre o risco de reacender a espiral de desvalorização, inflação, reajuste de salário, outro reajuste de câmbio e assim por diante. Para evitar isso, se você quiser evitar isso, o que você vai ter que fazer ao desvalorizar é uma brutalmente restritiva política, uma política monetária brutalmente restritiva. Você vai ter, então, que subir brutalmente a taxa de juros em seguida. E aí sim você terá um efeito recessivo para conseguir a desvalorização real. Ora, se você vai ter que fazer isso para desvalorizar, não é muito melhor seguir o caminho correto, que é fazer o ajuste fiscal, fazer, como gostam de dizer os economistas, aumentar a taxa de poupança pública, para que, simplesmente reduzindo o que os economistas chamam de absorção, a despesa global, que inclui o consumo mais investimento, fazer com que você tenha o seu balanço de pagamento seja compatível com a sua taxa de câmbio atual e não requeira a desvalorização, pelo menos durante um período que você consolide a confiança na moeda doméstica? Sim, essa é a resposta. Quer dizer, claramente, para recuperar
a credibilidade, a confiança na moeda nacional, depois de longos anos de inflação crônica e de indexação, você não tem alternativa. André, você deve, vou terminar. Você deve manter o câmbio relativamente fixo, não indexá-lo, evitar a desvalorização. E, para isso, você precisa fazer um esforço de ajuste fiscal muito superior ao razoável ao que seria necessário em outras condições. E desde que você tenha financiamento então, externo. é uma espécie de preço a pagar pela sua indisciplina fiscal e monetária durante tantos anos. Durante alguns anos, eu terei que abrir mão de um importante instrumento de política econômica, que é a política cambial, a desvalorização cambial, e serei obrigado a um esforço de disciplina fiscal maior do que em condições normais. Passado esse purgatório, que pode ser mais ou menos curto, eu então recuperarei a minha capacidade de fazer política cambial e até desvalorizar meu câmbio, se for necessário, ou valorizá-lo, e poderei então até relaxar um pouco a política fiscal, porque eu recuperei crédito para financiar o setor público. Agora, você disse há pouco que você acha que nós estamos longe de ter cumprido assim, o esforço fiscal, de ajuste nas contas do governo, que nos permita sair desse purgatório, né? Não é isso? Quer dizer que nós ainda estamos longe, ainda temos que atravessar um período, na sua opinião, ainda longo com essa taxa mais ou menos fixa, né? Não fazendo grandes desvalorizações. Eu pergunto, você acha que a gente vai ter financiamento externo pelo tempo necessário para cumprir isso? Porque essa é a há vários, no cemitério dos planos de estabilização há várias cruzes em que países que não chegaram lá, né? Você tem toda a razão, quer dizer, você tem toda a razão. A pergunta há uma identidade macroeconômica básica, fundamental, que diz que o déficit em conta corrente, ou até você dizer melhor de uma maneira melhor, quer dizer, o superávit em conta corrente é igual ao excesso de poupança sobre as despesas do setor privado, mais o excesso de poupança do setor público, quer dizer, o excesso de receita sobre despesa do setor público. Então, você diria, a soma das poupanças públicas e privadas é igual ao superávit no balanço comercial em conta corrente. Então, se você dizer, olha, se eu não conseguir aumentar a taxa de poupança interna, seja privada ou pública, eu tenho que recorrer a déficit em conta corrente, que é o que se chama de poupança externa. Que é o que nós estamos fazendo. Exatamente. Nós não temos tido equilíbrio em conta corrente, temos financiando um pequeno, bastante razoável ainda, déficit em conta corrente. Não há nisso nenhum mal. Um país cujo em desenvolvimento, que está absorvendo capitais e tem uma taxa de retorno de investimento maior do que a taxa internacional, naturalmente ele será absorvedor de poupança internacional, poupança externa. O problema aí é o que tem sido amplamente discutido. A questão é se essa poupança externa é uma poupança que vem e está financiando um investimento de longo prazo, ou se ela é essencialmente capitais especulativos de curto prazo, que são altamente instáveis e que são muito mais nervosos a essa mudança de expectativa. O seu ex-sócio no Banco Matrix dizia que a gente tem, costumava dizer que a gente tem, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, costuma dizer que a gente tem reservas suficientes para 12 meses de importação e 40 minutos de corrida cambial, né? Mais ou menos isso. André, eu gostaria de falar em velocidade, André, mas uma outra velocidade, a velocidade de transferência de economistas que trabalham para o governo e, de repente, estão trabalhando na iniciativa privada. Você defende a quarentena, ou seja, um período onde esse profissional ficaria mais ou menos isento de responsabilidades? Posso complementar a pergunta? André, queria perguntar o seguinte, você discorreu... uma pergunta dupla de mulher. É um economista versado em política cambial, você ajudou a fazer o plano real e ajudou a fazer o plano cruzado. Um fazedor de política econômica, obviamente, tem mais condições de interpretar o mercado, aquele mercado que traz a política econômica para o presente, do que as pessoas comuns. Você não vê aí um problema ético entre entrar ao governo, ajudar a conceber um plano de estabilização, ancorado em grande parte num regime cambial dado específico, e aí voltar-se para a atividade privada e ganhar dinheiro num banco? Não, deixa eu responder. Primeiro, eu acho que hoje há uma tal demanda pela ideia da quarentena que eu defendo, seria a favor. Eu não acho que a quarentena
Eu acho que, em última instância, que se uma pessoa quiser ser desonesta sobre as informações que dispõe, a quarentena é simplesmente você está prestando serviço ao formalismo, quer dizer, uma homenagem ao formalismo. Mas, de qualquer forma, eu acho que há uma demanda e é bom. Hoje, demanda para isso. Desde que a quarentena não seja excessivamente longa. Por quê? Porque já há um certo ônus hoje de ir para o governo. Quer dizer, o governo você ganha mal, você tem enorme dificuldade, você tem que mudar para Brasília. Eu, particularmente, não acho uma coisa muito agradável. Agora, se além do mais, quando você sai, você é obrigado a ficar um período longuíssimo de quarentena... com o salário do Banco Central aí, né? Mas depois ganha-se muito dinheiro, né? Agora, com essas consultorias, etc. Agora, eu acho que hoje... tudo indica que nós deveríamos no resgate de credibilidade, usar uma boa isso oportunidade essa até para né? discutir o papel do Banco Central, mandato, independência, autonomia e ter, exige uma quarentena. E eu não acho que se deveria singularizar o Banco Central sobre isso. Você diz, que órgão você tem ao sair do governo exigiria que você tivesse um período curto. Sinceramente, eu acho que as coisas são tão rápidas que o fato que você saiu do governo 1, 2, 3 meses depois, você praticamente não tem a menor ideia mais do que está ocorrendo lá. Então, não acho que precisa de uma quarentena muito longa. Outros trimestres seria mais do que CAD, razoável. CVM... Sim, etc. Outros ministérios também. Eu acho que há demanda para isso, acho que talvez, então acho que eu sou favorável. Quanto à sua pergunta, Cláudia, eu não acho que não há nenhum problema ético no sentido de você participar de uma formulação de um programa de estabilização. Primeiro porque um programa de estabilização foi totalmente anunciado ao público. O real, tudo que foi feito no real foi absolutamente anunciado, pré-anunciado. Quer dizer, não há nenhuma informação. E o real foi lançado exatamente, se não me engano, 6 ou 7 meses depois que eu saí do governo. E totalmente, tudo que ia acontecer foi totalmente anunciado. Então, não vejo razão nenhuma porque que haja nisso um conflito de interesse, uma coisa ética sobre André, isso. Agora, acho que eu gostei muito do Mário Henrique Simons, disse outro dia uma coisa que ele falou sobre o plano Collor, que ele disse na época do plano Collor que ele pensou em sacar em dinheiro, toda coisa, acabou desistindo. Eu longamente discuti com alguns outros economistas, não vou citar, e pensei, longamente pensando, o que vai acontecer? Aliás, com um dos formuladores do plano Collor na época, ele falou comigo 2 dias antes, e disse assim, fiquei branco, porque achei que você sabia o programa inteiro. Eu não sabia o programa. Eu disse, quando o Mário Henrique Simons usou a expressão, eu não tinha informação privilegiada, eu tinha formação privilegiada. Você está trabalhando nisso, você é macroeconomista, você trabalhou sobre estabilização, você pensa sobre isso. É muito difícil que você erre sobre a análise do sentido geral de onde vão as coisas. Então, agora, sobre medidas específicas, sobre o timing e tal, aí sim, ia ser diferente. Com relação a isso, eu tenho outra pergunta para lhe fazer. Quando formulou o Plano Real, ajudou a formular, toda a ideia de URV e tudo isso, conseguiram conceber um truque que foi aplicado nas condições possíveis e ele deu certo. Agora, tem insistido na necessidade do ajuste fiscal. Eu tendo a ver, olhando a vida política do país, o momento tudo isso, que se trata, a premissa que está colocando para que tudo dê certo é impossível. Quer dizer, não vai haver um ajuste fiscal duríssimo, conforme comprovou o primeiro ano do governo Fernando Henrique. E há coisas prementes em termos de crescimento, em termos de poupança, em termos de emprego. É possível se formular a saída que leve o país a pelo menos colocar algumas prioridades dentro do ajuste fiscal que pode ser feito e tocar em direção ao crescimento? Por exemplo, já que o sistema financeiro é uma coisa tão delicada e precisa ser tão protegida, se o governo se virar para outros setores e colocar outros setores como prioridade, setores produtivos, ou se priorizar condições favoráveis ao investimento produtivo e não tanto cuidado com o mercado financeiro, é possível, há alguma saída? Quer dizer, eu acho que a primeira parte talvez esteja cumprida, mas e a segunda parte, e agora? Quer dizer, acho que a premissa é impossível, não haverá um ajuste fiscal como tem colocado. Aliás, quando estava no cruzado, não era tão rigoroso assim em termos de desequilíbrio fiscal. O que pode ser feito?
Claro, primeiro, você fez várias perguntas. A primeira, eu não concordo, não compartilho com a sua separação entre investimento produtivo e investimento no sistema financeiro. Acho que ela demonstra um preconceito em relação, inclusive, à economia moderna e à economia de serviços. A ideia de investimento produtivo, de que tem tijolo, aço e máquina, no mínimo, um anacronismo. Certamente é obsoleto. Toda economia, uma economia moderna, sofisticada, é essencialmente uma economia de serviços e a participação do setor de serviços nessa economia cresce. Portanto, tente ver uma economia moderna sem sistema financeiro para ver se ela funciona. Portanto, o sistema financeiro tem um papel. E o papel, a ideia é não chamá-lo de não produtivo, como qualquer outro setor de serviços, é um equívoco que reflete, que reforça um preconceito, que eu acho que é uma bobagem. Então, agora, e além do mais, o governo não está mostrando preocupação com a delicadeza ou com atenção especial para ajudar o sistema financeiro. O governo está num sistema num sistema bancário que teve problemas, está simplesmente preservando os depositantes, os credores das instituições que tiveram problemas, para evitar que uma crise de confiança desorganize o sistema de pagamentos, como eu disse antes. Ao desorganizar o sistema de pagamentos, você desorganiza todos os setores, inclusive os que você chama de produtivos. Não só eles, mas também eles. Portanto, a atuação do governo nesse sentido é absolutamente justificável, Agora, André, se ele tiver com o diagnóstico correto. Mas André, fala você de acha que... crescimento. Desculpa. Você acha... Tem a ver um pouco com o que você estava perguntando, mas você acha que há vontade política no governo para levar esse ajuste fiscal até o fim, esse período no purgatório aí que você falou? Eu acho que nós nem chegamos no purgatório. O ajuste não foi feito. Pelo contrário, a situação fiscal se deteriorou ano passado. Nós adoraríamos entrar no purgatório. O déficit operacional foi 4,95% do PIB e o déficit nominal, que é usado internacionalmente, chegou a 7,35% do PIB. Aliás, eu queria saber sua opinião. Qual é o conceito relevante de déficit? É o nominal ou é o operacional? Mas espera aí a minha pergunta. Eduardo, eu fui uma das pessoas, eu acho, que mais assim brigou para que o Fundo Monetário, que sempre usou o conceito de déficit nominal, de necessidade de financiamento do setor público, Public Sector Borrowing Requirement, ele era totalmente inadequado a uma circunstância de inflação Mas de agora nós 10, 20% ao mês. Pois é. E agora? Agora, Evidentemente que quando você tem a situação de inflação que você tem hoje, o conceito de déficit nominal se torna... pelo menos, então nós estamos candidato a ser o mais relevante. 95 foi o primeiro ano cheio de estabilidade monetária no Brasil. Tem que aplicar o déficit nominal. Então foi 7,35% do PIB. Mas isso não tem muita importância. Eu concordo com você que eu até passaria a usar o déficit nominal, mas eu acho que o fato de ser 4 ou 7, quer dizer, o ponto assim, o que importa é que, dado o conceito que você está usando, qual é o sinal da mudança? Quer dizer, ele está se agravando ou está melhorando? E o fato é que o ano passado piorou. Perfeito? Infelizmente piorou. Esse é que é o problema. Aí você fala em corte de despesa e você tem todo o governo dizendo que não existe corte a ser feito. Como é que você analisa essa questão? Porque eles não conseguem, né? Porque eu acho não, o que você sugeriria, sei lá, na sua análise macro, entendeu? De equilíbrio, em Brasília de conta. Ninguém discorda do que você está falando. No entanto, quando você fala com certos ministros sobre isso, ele simplesmente diz, tá bom, então pede para ele me dizer onde é que corta. Exatamente. Com esse então, Congresso, com essa... quer dizer, é claro que há o que fazer, mas existe um ponto também do ponto de vista dele. Você tem restrições políticas enormes para avançar em certas áreas, como está óbvio, né? Então, quer dizer, cria um pouco esse impasse, né? A coisa que a Cláudia estava falando. Quer dizer, você, de fato, a receita ideal é essa. Você faz o acerto pelo ajuste fiscal, abre espaço, resolve a política cambial, resolve a política de juros, está tudo maravilha. Só que botar o guiso no gato não dá nessas circunstâncias políticas, ou pelo menos é difícil a curto prazo. Quer dizer, como conciliar essa Não, mas o André insiste na possibilidade de corte. Pelo menos tudo que eu leio, que você escreve a respeito, você insiste na necessidade de controle de gasto. Eu gostaria de que você explicitasse isso de uma forma prática. Primeiro eu estou de acordo que isso não é uma coisa fácil.
E eu mesmo tenho uma certa... Às vezes, toda vez que eu escrevo sobre isso, que eu vou falar sobre déficit público, eu mesmo dá um certo tédio. Falo olha, de novo, vira uma espécie assim de déficit público, e as pessoas de lá falam, olha, vem aqui fazer. Não, vem aqui. Porque eu não estou dizendo que seja fácil. Perfeito? Mas dá para fazer? Não, são duas coisas. Primeiro, tem um bom diagnóstico que foi feito. O diagnóstico que originalmente foi feito pelo Raul Veloso, mas que hoje é um diagnóstico totalmente aceito, que inspirou, inclusive, o Fundo Social de Emergência, é a ideia de que um dos problemas que o governo tem hoje na redução de gastos é a questão da vinculação de receitas a despesas, vinculações constitucionais. Quer dizer, a Constituição de 88, especialmente, já vinha antes, mas ela levou ao paroxismo a ideia de que, para cada real de arrecadação fiscal, existe hoje 80 centavos que são vinculados constitucionalmente a despesas. O que significa que se você tem um aumento, você tem um déficit e quer resolvê-lo por aumento da receita, você não consegue, porque na margem, quer dizer, tudo que você consegue de receita fiscal, você 80% tem que gastar, é obrigado a gastar constitucionalmente. Então, a primeira coisa que eu acho que deveria ser feita é, ao invés da ideia de simplesmente renovar por um período com outro nome, agora tem um nome melhor, o antigo Fundo Social de Emergência, tinha esse péssimo nome, você simplesmente que se fizesse uma emenda constitucional, de novo, mas a emenda constitucional é uma dificuldade enorme, eu sei disso, mas olha, infelizmente não vejo outra saída. Era de fazer uma desvinculação definitiva e muito mais profunda. Qual é a grande vantagem disso? Ao fazer isso, você dá margem que o governo melhore a administração dos recursos que tem. Então, um dos problemas do setor público é que o setor público sempre trata como o seguinte, olha, é um dado, não há nada a fazer do ponto de vista de administração com o que eu tenho. Então, então vamos aumentar a arrecadação, você tem que aumentar impostos, aí cria uma enorme complicação, tudo lá. Ou então, se não, corta. Aí eu já participei disso várias vezes, em várias oportunidades dentro do governo. Você vai analisar para cortar, aí você começa a ver, isso aqui não dá, porque isso aqui está vinculado, quando você vê, sobrou nada. Quer dizer, senão você faz um corte brutal, uma enorme dificuldade, pressões políticas, tudo lá, e não, é irrelevante. Então. Portanto, você precisa criar espaço para que o governo tenha margem de manobra dentro dos recursos que tem. Então, o governo está certo, hoje não isso, dá para fazer então nada. eu diria, em essência hoje, a essência de uma reforma fiscal no Brasil hoje é a desvinculação dessas receitas vinculadas constitucionalmente a despesas. E com isso você aumentaria muito o espaço André, o início de uso do mandato, eficiente das receitas. O momento de fazer isso não seria o início de um mandato presidencial? Pois é. O Menem conseguiu fazer isso agora. Como é que o Fernando Henrique foi ministro da Fazenda com a equipe econômica durante tantos meses e não apresentou até hoje uma proposta de reforma tributária e de reforma fiscal? Boa pergunta, Eduardo. Eu também faço essa pergunta. Mas para não ficar só na retórica, eu acho que eu já me perguntei isso várias vezes. E eu acho que a minha impressão pessoal, que a resposta a isso é o seguinte, o governo hoje está extraordinariamente desaparelhado de gente. Hoje em dia você tem muito pouca gente no governo que trabalha, está sobrecarregada de uma maneira extraordinária. Uma reforma, primeiro o seguinte, houve uma proposta, uma ideia meio, um pouco que eu acho que é politicamente equivocada, da ideia de fazer uma grande reforma fiscal, mudar tudo. Quando se discute questões fiscais, você tem tantos interesses em jogo, tantos interesses em todas as esferas, são os estados, municípios, é o Nordeste, é o São Paulo versus o Rio de Janeiro, versus quem tem petróleo, quem não tem. É uma discussão tão complexa que você não consegue, ela é paralisada por alianças circunstanciais, eu voto com você contra aquilo, você votar com... E aí você paralisa a questão da reforma fiscal. E eu acho que o governo caiu nessa armadilha. Ele então foi completamente paralisado. O que ele deveria fazer, portanto, é o seguinte, esquece, não vamos fazer uma espécie assim, de uma grande reforma fiscal que vai resolver tudo agora, porque você não vai conseguir isso nunca. Aliás, porque impostos mudam as circunstâncias, mudam a conjuntura, e o imposto vai sendo revisto, vai sendo adaptado, vai sendo melhorado. Então, vamos ver o seguinte, qual é a essência do problema? Eu diria que a essência do problema são essas vinculações constitucionais. Então, vamos ver o seguinte, faz essa mudança definitiva e profunda. O resto, a gente vai corrigindo ao longo do tempo. Vai com um certo bom senso aceitando. Agora, eu não acho que é só do lado das despesas. Eu acho que do lado das receitas, eu acho que o governo está muito ineficiente. Eu acho, de fato, a Receita Federal está desaparelhada, está incapaz de arrecadar, e ela funcionou nos últimos tempos na base um pouco do grito.
Ela ameaça, faz um pouco, todo mundo fica com medo. Agora, se ninguém assustar com o grito da Receita, ela não arrecada nada, porque ela, o computador não funciona. E isso também é uma questão básica de administração, quer dizer, exige que você faça um esforço. Olha, como é que nós vamos aparelhar a Receita Federal decentemente? O que ela tem que ser feito? Nada disso faz da noite para o dia. Agora, isso exige trabalho, exige um governo equipado, exige pessoas, exige que você consiga trazer gente para o governo, exige que você tenha concurso. O que acontece que é impressionante, quer dizer, para o próprio exemplo do Banco Central, há décadas que o Banco Central não tem concurso. Isso é um desastre. Qualquer empresa privada, todo mundo sabe disso, você tem que estar sempre contratando. Quer dizer, mesmo que você não vá crescer o quadro, você precisa estar, para você não ter hiatos de formação, de idade, de gente com experiência. Quer dizer, eu não posso ter todo mundo velho na empresa, nem ter todo mundo jovem. E depois, se eu num ano contrato um monte de gente, eu vou contratar os bons, os médios e os ruins. Se eu for contratar todo ano, eu consigo pegar sempre os melhores. Tem que ter porta de saída também, né? Não pode ter só porta de entrada. Evidente, tem que ter porta de saída, isso não tem dúvida nenhuma. Mas isso, tem gente que vai, no governo, as pessoas saem pouco, mas saem. André, posso pedir mais um espacinho aqui, mais uma janelinha para os nossos telespectadores? O Yuti Carlos Yamashita, que é de Suzano, diz, como microempresário, o que eu preciso fazer para sobreviver com o Plano Real? Tudo que é preciso fazer com o microempresário para sobreviver em qualquer circunstância. Acho que no plano real, aliás, eu acho que com estabilidade de preço, a vida do grande, do médio, do pequeno e do microempresário é enormemente facilitada. Não tem dúvida nenhuma, portanto, a vida está mais fácil para o empresário em todos os sentidos. Agora, o que acontece? O grande ônus no ano passado foi certamente o custo financeiro para o empresário que dependia de capital de giro e que estava endividado. Agora, isso é algo que, como eu disse, é fruto circunstancial de uma política monetária que teve que ser apertadíssima porque a política fiscal não foi suficientemente. O Fernando Oliveira Costa e o Maurício Silva Rosa, os dois aqui de São Paulo, perguntam o custo social que o país vive, desemprego, recessão, havia sido previsto ou imaginado quando da elaboração do plano? Desculpe, eu discordo. Quer dizer, isso cada um. O país não está em recessão. Nenhuma das estatísticas mostra que o país está em recessão. O país, pelo contrário, quer dizer, quando o plano foi lançado em julho de 94, daí em diante houve um boom inacreditável de demanda, de venda, de crescimento. Foi um crescimento fortíssimo, tão forte que ele chegou a ameaçar o programa. E por isso teve que ser revertido com uma política monetária muito dura. A política reverteu e ela foi bastante bem sucedida na capacidade de... Aliás, aí se previa, vai haver uma recessão extraordinária. Não houve. Quer dizer, você teve simplesmente um desaquecimento, um ligeiro desaquecimento da economia, que, se o programa continuar na linha certa, você terá agora uma recuperação do crescimento daqui para frente. André, o Antônio Xavier de Campinas pergunta quais os parâmetros que um pobre mortal no Brasil deve usar para escolher um banco para operar? A. Ler os balanços. B. Seguir a propaganda do banco. C. Consultar o Banco Central. D. Consultar uma pitonisa. Acho que todos os itens acima. O André Luiz de Goiânia pergunta que nota você daria para o Plano Real de 0 a 10 e por quê? Eu tenho enorme resistência à ideia de dar notas. Eu acho que o plano... E eu também não gosto muito da ideia de plano real. Quer dizer, o plano real foi uma proposta de desindexação e de criação de uma nova moeda que abria espaço, quer dizer, permitia que você tomasse as medidas para ter uma estabilização definitiva da moeda. O que nós estamos fazendo hoje não é... Como é que vai o plano? Eu digo, olha, o plano já acabou. Quer dizer, hoje você está fazendo política econômica, como você tem que fazer em todas as circunstâncias. Então, eu pergunto, olha, o plano real, como esse passo inicial para a estabilidade da moeda, foi extraordinariamente bem sucedido. Agora, daqui para frente, você precisa de condução de política econômica na mais tradicional de todas as suas atribuições. O Valfrido Teixeira, de Contagem, Minas Gerais, pergunta se você não pode ir lá dar uma mãozinha para o governo de Minas na coordenação e planejamento econômico. Se há uma coisa que eu gosto é de ir a Minas. E o Maurício Lacerda, de Três Rios, Rio de Janeiro, diz o seguinte, por que você, como banqueiro bem-sucedido,
Se você, como banqueiro bem-sucedido, não estaria na hora de dedicar sua experiência na vida pública, se você, por exemplo, não gostaria, por exemplo, de se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro? esse cargo, você sabe que é até engraçado, eu até adoraria que tivesse alguém assim com ânimo para ser prefeito do Rio de Janeiro. Agora, vou te dizer, não sou eu. E a última aqui, André, o Emerson Tomás de Lima, daqui do bairro de Pinheiros, em São Paulo, pergunta o seguinte: existe alguma utopia para os economistas a fim de tornar o mundo melhor? Essa pergunta curiosa, né? São até algumas coisas. Eu vi outro dia citado em algum lugar. Primeiro eu recebi uma carta simpaticíssima de uma leitora, dizendo um pouco assim, ficou muito surpreendida que descobriu, lendo meus artigos, que os economistas também são sensíveis. Fiquei emocionado. Economista também é gente. Economista também é gente. Eu já até lembrei outro dia, li outro dia num artigo no New York sobre o Federal Reserve Board, que é o Banco Central Americano. Diz que está saindo agora o Alan Blinder, que é um economista de Princeton, macroeconomista muito conceituado, que foi apontado para o diretor do Fed, e agora está saindo. E a discussão se ele teve um problema com o presidente do Fed, que é o Greenspan. Então, nesse contexto, que tem muito a ver, inclusive, com a discussão no Brasil também, mas não vale a pena chamar aqui, o Solow, que foi meu professor no MIT, Robert Solow, disse que os economistas, todo economista normalmente gosta de parecer duro, inflexível, sem coração, faz parte um pouco da profissão ser duro, você dizer, olha, eu não estou preocupado com coisas aí, eu respeito aqui as restrições orçamentárias, as dificuldades, etc. E que o Blinder é um economista que não tem vergonha de parecer sensível e preocupado, ter preocupações sociais, etc. E eu acho que realmente é uma boa observação. Os economistas tendem a um pouco de vício da profissão ser duro, mas eu acho que os economistas e os macroeconomistas são muito preocupados, têm uma visão assim, de um país melhor e de uma melhoria para todos no país. Quer dizer, pelo menos isso move a grande maioria dos economistas, dos macroeconomistas que eu conheço e conheci. André, é tudo uma boa intenção. Assim. Qual a sua proposta? Pelo menos isso, pelo menos tem boa intenção. André, O resultado não pode ser do melhor. qual é a sua proposta em termos de gastos sociais no Brasil? Quer dizer, trata-se aí de um mercado um país com um mercado financeiro sofisticado, uma economia de serviços e tudo isso. No entanto, é a pior distribuição de renda do planeta, a própria problema de formação de profissionais para essa economia baseada na preponderância do setor de serviços é precária. Quais são as suas sugestões como economista para atacar esse problema? O problema social. Acha que um programa como o que os mexicanos tentaram, de solidariedade, ou Comunidade Solidária Brasileiro, ou o problema, ou as soluções chilenas, enfim, o que favorece em termos de gastos sociais? Quer dizer, como vamos atacar Cláudia, isso? eu acho que esta é uma grande questão. Esta é a grande questão do momento, no mundo, não é no Brasil, eu diria. Por quê? Houve... Com a derrocada da União Soviética, você inclusive se percebeu que a União Soviética, do ponto de vista econômico, era um tigre de papel. Quer dizer, era o Piauí, nada que seja diminutivo do Piauí, mas simplesmente um pequeno estado, no sentido com um míssil. Como dizia, acho que se não me engano, Nelson Rodrigues. A União Soviética é o Piauí com um míssil. E isso demonstrou-se que, do ponto de vista econômico, a economia centralizada é péssima como capacidade de produção e de eficiência. E que a economia de mercado é vastamente superior. Gostemos disto ou não, isto hoje é totalmente aceito e comprovado. Agora, simultaneamente, está evidente hoje que a economia de mercado não é capaz de resolver o problema de pobreza. Ela, por mais rica que ela seja, que uma economia de mercado seja, o exemplo dos Estados Unidos nesse caso, vem imediatamente à mente, ela não resolve problemas de bolsões de pobreza e de miséria. E, de certa forma, ela tende a ter uma distribuição de renda muito perversa. Como, portanto, preservando esta máquina de eficiência que é a economia de mercado, os incentivos de mercado, como resolver o problema
de bolsões de pobreza, de miséria e reduzir a distribuição de renda? Eu diria que esta é a grande questão hoje. E as respostas não são fáceis. Uma delas é dizer, olha, mantenha-se totalmente a economia de mercado e use o sistema fiscal e tributário para fazer a redistribuição. Toda a discussão dos últimos anos mostra que o resultado é precaríssimo. Você acaba tendo distorções sobre o funcionamento do mercado, com um resultado de melhora da distribuição de renda muito ruim. Diz, olha, não, você deve concentrar em gastos diretos do governo sociais. A eficiência desses gastos, você citou o caso do programa do México, quase que o programa mexicano era uma espécie assim de enfeite para dizer, olha, nós estamos fazendo alguma coisa pelo social. Tá? E quando eu tenho a impressão que a forma correta de fazer isso, eu não estou dizendo, inclusive, que ela seja exclusiva, ou seja, que ela fazendo isso você resolveu o problema, mas é o investimento, no sentido de investimento não iguala investimento com gastos, com a ideia de quanto você gastou, mas é a seriedade do trabalho de investir em educação e saúde. Quer dizer, estas são, dar iguais oportunidades, investir em educação e em saúde. Estes são, assim, os elementos básicos da redução da desigualdade e da pobreza. Agora, muito provavelmente não é suficiente. As perspectivas são negras, porque se o país está na premente necessidade de um ajuste fiscal muito forte, como é que ele vai gastar em educação e saúde? Ele está gastando mais 1 bilhão em programa nuclear, né? Pelo que a imprensa está noticiando. Mas, portanto, não precisava nem dar outro exemplo. André, numa análise macro, e vai ressuscitar o Proálcool. Você vê soluções à questão do desemprego, que hoje aflige milhões de brasileiros? Não é um problema, não é uma característica, não é monopólio do Brasil, é do mundo, né? Nós sabemos disso. Por isso que eu peço uma análise macro. O que vai acontecer com a questão emprego no mundo? Também, se há um outro tema, além dessa questão da pobreza que está em discussão, é o problema do desemprego. O desemprego faz parte dessa economia de mercado que, de repente, você... Mas eu, por exemplo, acho que a questão da pobreza e dos bolsões de pobreza e miséria e distribuição de renda é, de fato, um problema sério. Um problema que a economia de mercado não resolve. Essa é a minha impressão. Eu até gostaria de ver o Eduardo um pouco sobre isso, depois que é um defensor da economia de mercado, então eu dizer um pouco sobre isso. Agora, quanto ao desemprego, eu não acho que isso seja um problema grave. No sentido, deixa eu, para não parecer que eu estou dizendo que o desemprego provavelmente é das coisas mais trágicas que existem, mas eu não acho que as economias de mercado produzam e que a inovação tecnológica produza desemprego. Não, produz desemprego estrutural. Eu acho que as inovações tecnológicas produzem desemprego de circunstância, elas mudam a forma de organizar as indústrias, de organizar a economia, os setores, e, portanto, elas criam, transitoriamente, desemprego. Agora, não há a própria ideia de que a máquina vai substituir o homem, então é um brutal equívoco. Quer dizer, a ideia, vamos usar o caso exemplo do computador e da informática. A impressão de você, toda vez, quem já trabalhou numa empresa, quem conhece uma empresa, sabe que toda vez que você põe um computador, em vez de reduzir trabalho, você aumenta. Em vez de reduzir mão de obra, você aumenta a mão de obra. Simplesmente porque o que você consegue fazer é muito mais. Quer dizer, você cria, a inovação tecnológica cria novos serviços, novas demandas e cria emprego. Agora, é um emprego diferente. Então, transitoriamente, você pode ter desemprego. Esta é a minha impressão. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que merece estudo mais sério. Aí você cai no problema da educação, que é a qualificação de uma mão de obra para esse momento mais... Uma forma de reduzir o tempo desse desemprego transitório é se você tiver formas de retreinamento e educação que as pessoas sejam qualificadas para rapidamente passar de um tipo de emprego para outro. Antônio, por favor. Mudando um pouco de assunto, hoje os analistas externos costumam analisar os países latinos num bloco só. Então tem um problema na Argentina, o Brasil é imediatamente afetado.
Como é que você está analisando hoje a situação de México, Argentina, Chile em relação ao Brasil? Quer dizer, quais são as virtudes que nós hoje estamos apresentando em relação a esses outros países e os defeitos? Antônio, eu acho que é verdade, quer dizer, continua a ver a América Latina um pouco como um certo bloco, mas hoje tem havido um enorme avanço do conhecimento específico de caso a caso. Quer dizer, hoje os investidores internacionais conhecem muito mais de cada um dos países dos chamados mercados emergentes, que inclui, mas não exclusivamente a América Latina, do que conheciam há 10 anos. É impressionante, você sabe melhor do que eu isso, é impressionante essa mudança do que ocorreu nesses anos. Agora, um pouco o México, como nós vimos depois da crise do México no final de 94, tem um impacto enorme sobre todos os mercados emergentes, a América Latina em especial. Eu acho que o grande sucesso na América Latina é o caso do Chile, mas é um país pequenininho, diferente. Eu acho que a Argentina, eu sempre tive uma visão mais favorável da Argentina do que a média dos analistas. Eu acho que o programa argentino é um programa duro, é um programa, eles têm feito um impressionante esforço de vontade, de convicção política de fazer um ajuste definitivo. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o programa argentino fez um equívoco ao permitir a circulação do dólar em paralelo com a moeda doméstica, com o peso. E acho que isso é uma camisa de força que é um erro que é difícil de sair. Mas acho que, dito isso, acho que a Argentina tem feito impressionantes progressos e a Argentina tem mostrado uma capacidade de apostar assim, na convicção política de estabilizar, que é muito impressionante. O caso do México, nós sabemos, acho que o México teve um marketing, uma divulgação do seu programa muito melhor do que ele estava fazendo de fato e acabou tendo problema, não vamos dar longo para discutir sobre isso. Acho que está fazendo um esforço enorme. Quer dizer, o México, sim, isso sim, passou por uma recessão profunda e com um aperto duríssimo ano passado, pagando um preço muito alto, mas eu acho que é um preço menor do que se o México tivesse desorganizado, tivesse ido para a hiperinflação e tivesse entrado em default nas suas contas externas. Então, portanto, eu olhando hoje, acho que nós temos a Argentina bem, ainda sob pressão, o México sob enorme pressão, melhorando ligeiramente, e o Brasil, até hoje, está visto, pós-Plano Real, como o país que está na direção certa. A questão toda é o ritmo das reformas e o ritmo que ele está tomando nessa direção certa. Eu acho que nós estamos num momento delicado. Nós corremos o risco, se não tomarmos as providências certas, de, daqui a algum tempo, sermos vistos não como o país está na direção certa e a questão apenas é o ritmo, a velocidade das reformas, mas um país que vai precisar de uma correção de rumo. André. Esta mudança seria extremamente negativa. Teve alguém que falou isso lá nos Estados Unidos e foi censurado pelo nosso embaixador agora recentemente. Mas ele não disse isso, né? Ele não disse isso. Ele disse que é uma bomba relógio, ele foi um pouco diferente. A capa da revista Conjuntura Econômica é uma bomba relógio. André, O que o cara disse está na capa da Conjuntura. infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu só gostaria de fazer uma última pergunta, se você me permite. Na sexta-feira, nós tivemos no Rio de Janeiro a inauguração de uma praça em homenagem a seu pai, o escritor Otto Lara Rezende. Como é que foi a inauguração? Como é que você sentiu essa homenagem? Foi muito simpático, a praça que era antiga Porto de Tábuas, ali na Pacheco Leão com o Jardim Botânico, onde nós moramos anos, meu pai, minha família, e ao lado um pouco da TV Globo, onde meu pai muito trabalhou. Então, eu estava muito simpático, onde ele frequentou muito aquela praça, uma praça muito popular, foi assim, uma coisa muito assim, simpática e emocionante, com muitos amigos, etc. Agora, sabe que essas homenagens são sempre ambíguas, do ponto de vista algo, ao mesmo tempo, assim, alegre, simpático e triste. Então, eu senti assim, como tudo na vida, agridoce. André, muito obrigado pela sua presença aqui hoje à noite. Eu gostaria também de agradecer bastante o nosso time de entrevistadores, que exigiu muito do André, e acho que isso contribuiu muito para que o programa tivesse sido um excelente programa. Eu queria agradecer bastante a sua atenção e a sua participação. Eu não consegui, peço desculpas, não consegui dar uma vazão maior ao número de perguntas, mas nós encaminharemos todas elas ao André Lara Rezende. E lembrar a você que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.